O Fred Silveira acompanha numa empresa, na Fênix, né, que é a empresa que fazia manutenção dessa aeronave. Fred, boa tarde. Já se sabe como é que vai ser a investigação? Como é que era a manutenção dessa aeronave? Boa tarde, Luares. E boa tarde também para você que acompanha o Balanço Geral. Olha, Luares, por enquanto, como o acidente foi esse final de semana, muitas coisas ainda devem ser feitas, como os equipamentos, o resto dos equipamentos e também do helicóptero vão ser levados para alguns lugares para que possa aí ser iniciada a investigação. Nós estamos aqui no hangar da empresa que fazia assim a manutenção dessa aeronave, só lembrando que o último registro de que essa aeronave esteve aqui na Fênix fazendo essa manutenção foi em fevereiro desse ano. Aqui, Luares, eu vou mostrar algumas aeronaves parecidas, semelhantes. A aeronave que o Fernandão estava junto aí com mais 4 pessoas eram parecidas com essas aeronaves aqui de modelo Esquilo, muito parecida com essas aqui. Eu vou conversar também, Luares, com o gerente de segurança operacional aqui da empresa, o Carlos Alberto, que vai dar mais dicas e também falar um pouco sobre esse caso. Carlos Alberto, boa tarde. A empresa que fez a manutenção dessa aeronave em fevereiro, como você me disse, qual que era a situação da aeronave em questão? Boa tarde. Boa tarde. Antes de nós trazermos essa informação, nós queríamos, em nome da empresa, dar os nossos pêsames, os nossos sentimentos pela grande perda que nós tivemos em todos os níveis, né? No nível dos esportes, no nível da aviação, no nível político e no nível de ser humano mesmo. Perdemos 5 pessoas que vão fazer falta para a família, vão fazer falta para a sociedade, e aqui fica o registro da empresa Fênix lamentando profundamente o fato ocorrido. Com relação ao seu questionamento, as aeronaves, elas são submetidas a um processo de manutenção mediante o manual do fabricante. Quem recomenda as manutenções é o manual do fabricante. E conforme você já informou, o último episódio dessa aeronave aqui foi em fevereiro de 2014, onde nós temos todos os registros do que foi feito nessa aeronave. Agora, a aeronave, qual que era a situação dela? Vocês têm conhecimento disso? Atualmente, essa empresa que fez a manutenção aí em fevereiro desse ano, mas em quanto tempo a aeronave precisa passar por essa manutenção? Sim, a empresa faz a manutenção de acordo com o manual do fabricante. Ele vir aqui ou em qualquer outra empresa é discricionário do proprietário, né? Então, a última manutenção que ele fez conosco foi uma manutenção de 100 horas e nós abrimos uma ordem de serviço e todos os registros estão ali anotados conforme previsão do manual. Agora, uma pergunta que se faz nesse momento, Fred, eu pergunto para o seu entrevistado também, é o seguinte: qualquer coisa que a gente falar nesse momento, nós estamos falando no campo da especulação e no campo da hipótese, né? Somente uma ampla investigação vai poder dizer realmente o que aconteceu e realmente as causas desse acidente. Mas pela experiência do senhor é uma pessoa experiente nessa área de aviação, pela a forma que a aeronave foi encontrada, os destroços que foram mostrados, dá para se ter uma ideia de que, por exemplo, não sabe a causa do acidente, mas como que a aeronave pode ter levantado, que ela partiu a parte da cauda, né, e pelas perfurações da areia, a hélice, né, parece que a cauda soltou e a hélice foi fazendo algumas perfurações na areia ali nas margens do Araguaia. É possível dizer se a aeronave chegou a levantar que altura? É possível fazer algum tipo de especulação em relação ao comportamento daquela aeronave ou não? Bom, você usou uma palavra interessante, acidente. O que é o conceito de acidente? É todo evento não previsto que acontece por negligência, imperícia ou imprudência, além dos fatores que devem ter ocorrido, que nós não conhecemos e que fez com que essa aeronave se acidentasse. Qualquer julgamento agora é temerário. Assim que nós tomamos conhecimento do sinistro, nós informamos ao CENIPA, informamos ao SERIPA, nos colocamos à disposição para aquilo que for necessário. Então, o órgão responsável, o órgão competente para trazer um histórico, um laudo do que realmente aconteceu, é o próprio CENIPA. Agora, Carlos Alberto, só uma pergunta com relação a isso. A empresa vai poder ajudar de alguma forma nessas investigações? As peças serão trazidas para cá, os destroços, de alguma forma, para poder ajudar o CENIPA e também a polícia a descobrir o que aconteceu? Uma das formas de mostrar que nós estamos cooperando com as investigações é colocar à disposição
a nossa oficina, os nossos mecânicos, o nosso CTM, para que as autoridades possam ter o maior alcance possível nas informações que vão trazer o resultado final das investigações do acidente. Agora, uma outra pergunta também, que nós já, inclusive, alguns especialistas em aviação já falaram isso, mas eu pergunto para o senhor. Uma aeronave como essa, ela pode voar à noite? Qual a capacidade, qual o mecanismo que ela tem para fazer um voo noturno? Quem define o voo é a autoridade aeronáutica, né? Nós sabemos que essa aeronave estava em uma situação em que permitia a sua aeronavegabilidade. Ele estava fora da sua terminal, o local de onde ele decolou é a ANAC, é quem fiscaliza. Então, qualquer informação que a gente traga agora é muito temerário, porque essa relação não é com a empresa, essa relação é com o órgão fiscalizador, que é a ANAC. Tá aí, né? Então está aí a informação, técnicos do CENIPA já estão em Goiânia, né, vão fazer essa investigação, porque agora é muito, e é demorado, é uma investigação demorada. Basta ver que no caso do helicóptero da Polícia Civil, que caiu em Piranhas em 2012, até hoje não se sabe o que realmente causou aquele acidente, né? É uma investigação detalhada, em muitos casos é preciso mandar peças até para o exterior para fazer algumas análises, né? E muitas vezes o resultado acaba sendo apenas uma possibilidade do que teria acontecido. Então a gente torce, e na verdade é o seguinte, muitas pessoas perguntam, Fred, mas aí, serve para que uma investigação dessa? Uma investigação dessa serve para evitar acidentes parecidos. Às vezes em algumas investigações se sabe que a causa do acidente foi uma determinada peça. Esse resultado serve para alterar aquela peça, alterar algum projeto, alterar um processo de produção e também de manutenção, né? Quer dizer, todos os acidentes aéreos servem como lição para que outros acidentes não aconteçam da mesma forma. Fred, muito obrigado aí por enquanto, né? O Fred que acompanha na empresa Fênix, que fez a manutenção aí, o helicóptero estava em dia com a manutenção, né? Não tinha nada de anormal, estava com toda a documentação legalizada, tudo certinho aí, então agora é tentar descobrir o que realmente aconteceu envolvendo o helicóptero onde estava o ex-jogador Fernandão.